Eu queria começar por cumprimentar a Ana Paula Arnold, ela sempre esteve aqui as suas raízes, mas agora as raízes puxaram para cá e passa connosco muito mais tempo. E obviamente quando a Anabela me perguntou quem era a pessoa que deveria apresentar o livro, porque lembrámos-nos logo de endereçar o convite à Paula. Porque ela é de cá, conhece a nossa terra e porque é das pessoas que eu conheço que está mais treinada a fazer apresentações de livro. Obviamente ainda não tem, não atingiu os números do Dr. António Arnold, que esse então, enfim, apresentou largas centenas de livros, alguns eu assisti e fiz bastantes quilómetros com ele para ir a fazer apresentação de livros da Vila Real, a Sabrosa. Portanto, agradeço muito a Ana Paula a amizade que tem connosco, com a nossa terra, por ter aceitado aqui este desafio. Cumprimento naturalmente a autora, a Anabela, a primeira vez que me dirigi a ela assim, a autora, portanto, a partir de hoje, eu diria que já pode colocar no currículo que está a produção de uma obra literária, coisa que pouca gente se pode orgulhar, porque escrever um livro é um ato de sabedoria, mas também tem alguma dose de loucura. E, portanto, eu acho que o desafio que a Anabela se foi ela própria de elaborar este livro, eu penso que quando ela iniciou, não pensou que as telas finais fossem este resultado. Já tive a oportunidade de ver grande parte do livro, de facto, é digno de registro. É uma obra muito interessante que nos vai enriquecer. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Fulano Tunes, aqui presente, os vereadores da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Junta, e cumprimento todos os meus amigos e as minhas amigas, e é com imenso gosto que vejo aqui pessoas de todas as nossas aldeias, da Ferraria de São João, do Favacal, da Boaçã, das Grocinas, de Cano, da Loriceira, da Venda das Figueiras, de São Paulo, dos Gagos, da Venda dos Moinhos, das Grocinas, da Cabeça Redonda, do Ribeirinho, enfim. O livro é exatamente este. Este livro não é um livro sobre a história da nossa terra. É um livro sobre nós, sobre os nossos antepassados, sobre aqueles que antes de nós ajudaram a construir a nossa terra. Eu disse no prefácio do livro que a alma deste trabalho é o povo da terra. Este livro é fundamentalmente uma obra, uma dedicatória às pessoas anónimas, àqueles que raramente podem aparecer no livro, muitas vezes injustamente. É um livro dos anónimos que ajudaram a construir a nossa terra, a fazer a nossa terra maior, porque a história não se faz apenas do grande contributo de poucos. Muitas vezes a história faz-se dos pequenos contributos de muitos. E eu acho que este livro é exatamente isso. É um livro que procura destacar aquilo que foram os pequenos contributos, as pequenas coisas, as pequenas obras, as pequenas ajudas que muitos e muitos fizeram para que a nossa terra fosse hoje o que é, para que a nossa freguesia seja o que é hoje. E este livro é a marca da história da nossa terra para que ela não se perca na memória. A nossa memória é, por natureza, perene. Nós esquecemos com muita facilidade. E nós, pelo menos que estamos aqui, temos aqui a oportunidade de, através deste livro, não nos esquecermos de muitas coisas da nossa terra. Mas, fundamentalmente, é uma obra para aqueles que vão vir a seguir. Para aqueles que venham a seguir a nós, percebam que, antes deles próprios, existiram muitos outros. E que muitos outros ajudaram a contribuir para aquilo onde chegamos. Mas esta obra é, acima de tudo, e era isso que eu queria destacar, uma expressão muito sublime, muito própria, do amor que a Anabela tem pela sua terra, pela nossa terra. Há muitas formas de nós nos dedicarmos à nossa terra, de darmos o nosso contributo. Uns assumindo cargos de responsabilidade política, outros cargos de responsabilidade associativa. A Anabela sempre se envolveu nas questões da nossa terra e da nossa comunidade. E este livro, eu diria, foi a forma mais sublime que ela teve de, para ela própria e para os outros, de demonstrar aquilo que é o amor à sua terra.
porque se o interesse fosse apenas o de escrever uma obra ou de escrever um livro, tinha imensos assuntos sobre o qual podia escrever. Resolveu, e em boa hora, fazê-lo sobre a freguesia da Covilhã. E, portanto, este livro, gostava de terminar assim, é um livro que nos recorda de onde vimos, mas que nos deve alcançar neste sentimento que nós temos de pertencer a uma terra, ter as nossas raízes, é aquilo que nós temos de mais profundo e que nos deve inspirar, acima de tudo, a obrigação de juntos fazermos a nossa terra cada vez maior. Muito obrigado a todos e vou passar a palavra à Ana Paula. Desculpem este momento, mas precisava de um bocadinho de água, porque estar de máscara, como todos sabemos, é muitíssimo complicado. Permitam-me deixar de lado as formalidades. Quem me conhece sabe que eu gosto de o fazer, a não ser que seja estritamente necessário, mas estamos entre amigos, estamos em família. Eu nasci aqui, portanto considero que todos são de alguma forma a minha família, e tenho aqui muitos primos e primos. O Luís é meu primo, a Ana Bela é minha prima, enfim. Aqui da Beira são todos primos. Portanto, vou dispensar as formalidades por todo o senhor Presidente da Câmara, mas vou fazer assim. Começo por agradecer à Comituna a canção que tocaram. Foi um momento muitíssimo agradável. Obrigada a todos por terem vindo. Claro que vieram por causa da Anabela, não por minha causa. E, naturalmente, obrigada, Anabela, pelo convite e os meus parabéns por esta publicação, que espero seja a primeira de muitas. E vou então começar a apresentação deste livro, Freguesia da Comilheira, a sua história e as suas gentes. Vou começar talvez de uma maneira inusitada, mas perdoar-me-ão, eu sou da área da literatura e sempre que posso trago um bocadinho da minha área de saber para partilhar com os outros. E começo justamente com uma citação um pouco longa, mas que me parece muito interessante, de um romance publicado em 2001 por um escritor do Porto chamado Miguel Miranda, e o romance intitula-se A Maldição do Louva-a-Deus. E se trago aqui este excerto é justamente porque ele diz respeito a uma situação muitíssimo semelhante àquela que nos encontramos, isto é, uma situação de apresentação de um livro. Começa então a citação. Tino reprimiu um arrepio, recordando as horas longas na sala vazia da livraria Leitura, esperando que chegasse alguém para assistir ao momento mágico, transcendente, em que mais um livro do já célebre escritor Rogério Cintieiro via a luz do dia. Esse alguém que nunca chegava, mas esperado com ânsias e pescoço retorcido repetidamente por cima do ombro. Em cada apresentação do livro, o pai trouxera um apresentador diferente, uns altos, outros baixos, ainda outros rubicundos e pletóricos, outros escaveirados, mas todos com o rosto fechado, agitando papéis em ruído ensurdecedor sobre o tampo da mesa, onde se perfilavam cadeiras vazias. Tino odiava o silêncio de velório das apresentações dos livros. Aquela espera tensa por gente que nunca vinha. Tino sabia que o pai sabia que ninguém chegaria, mas obrigava-se à tortura dolorosa da espera. Os presentes eram figurantes de recurso, como Carmelinda, que obrigara a cabeleireira a comparecer. Esta vinha fingir que até gostava de literatura, envolvida em arminho sintético, só para não perder a cliente. O mesmo se passava com o contabilista do pai, suspirando de enfado, sentado hirto, de olhos cravados no teto, alargando com um dedo o colarinho do pescoço. As duas empregadas de limpeza da livraria eram arrebatadas para ajudar a rechear a plateia. Estas sorriam de sorriso verdadeiro, espapassadas nas cadeiras a descansar o canastro, em vez de estarem de serviço à esfregona. Na mesa, um triunvirato, formado pelo editor, o apresentador, o Luís faz o papel de editor, o apresentador, que sou eu, crepitando os papéis da sua intervenção, rosto cerrado e olhos em fenda, por acaso até tenho os olhos um bocado em bico, como o meu tio João, não é? Como se buscasse a inspiração no controle da inspiração. E o próprio escritor, aqui a Anabela, mas aqui o escritor Rogério Cintieiro, sorrindo para invisíveis câmaras de televisão que ele imaginava com os olhos no infinito.
com muita ou pouca gente, cumpria-se com igual rigor a função. Um ritual com o seu quê sagrado. O apresentador era introduzido com um pequeno tossicar. Esqueceste de tossicar? Uma pequena saudação aos presentes, verdadeiro. Uma justificação pelos ausentes, não. Recorrendo-se ao frio, à realização simultânea de qualquer evento, ao impedimento súbito de muitos que tinham confirmado presença, ao jogo de futebol na televisão, alegando apenas um dentre esses pretextos, de forma leve, distendida, sem repisar o argumento. O apresentador, eu, lia o seu longo texto, descansa que não é muito longo, soando como uma homilia em latim. Rogério Centeiro fitando o teto, o contabilista alargando o colarinho com o dedo, a cabeleireira aspirando o vago eflúvio, a naftalina exalado do arminho sintético, desencantado do fundo da arca. As empregadas de limpeza tirando os pés dentro dos sapatos para aliviar a demora e os joanetes. O tempo suspenso do novelo de palavras do apresentador, desfalecendo no final anunciado por muito obrigado, uma vibrante salva de palmas estalava, sublinhando a satisfação verdadeira dos presentes pelo fim da tortura. Fim de citação. Ora, fico muito contente em verificar que este cenário que acabo de descrever não pode ser aplicado a esta sessão de apresentação do livro da autoria da Anabela Monteiro, Freguesia da Comieira, a sua história e as suas gentes. Com efeito, no lugar do desconforto, da má vontade e da angústia de que nos dá conta o escritor do Porto, estão aqui hoje a boa disposição, já ouvimos a comituna, a boa vontade, também a curiosidade com certeza e a amizade que nos liga à autora, nascida de facto em Lourenço Marques, mas penso natural da Comieira, com toda a alma e coração. Significa isto que por aqui nenhum dos presentes representa o papel de figurante de recurso e também não dei conta de que alguém tenha alargado o colarinho com o dedo, gesto, como sabemos, de sobejo enfado, e muito menos dei conta que alguém tenha descalçado os sapatos para aliviar a demora e os joanetes. E no tempo pandémico que corre, em que todos os cuidados são poucos, também não dei conta de que alguém tenha tirado a máscara, com exceção das crianças aqui presentes. Hoje, a máscara, equipamento imprescindível ao bom e saudável convívio que vamos podendo ter. Posto isto, nada mais me resta do que tentar impedir que esta minha prosa, esta minha homilia, se transforme numa coisa semelhante à tal aborrecida homilia em latim que já referi. Confesso, no entanto, que muito provavelmente terei necessidade de utilizar o muito obrigada final. Veremos. Por enquanto, e voltando ao que nos trouxe aqui, e que verdadeiramente nos interessa, o livro Freguesia da Comieira, a sua história e as suas gentes, da Anabela Monteiro, projeto que depreende o antigo, ainda que ela diga que só começou há 2 anos, mas depreende o projeto antigo, porquê? Porque é um projeto profundo, evidencia de facto uma investigação profunda. Um projeto que é então agora, finalmente, dado à estampa, com o patrocínio possível, podias ter sido mais generoso, da Câmara Municipal de Penela e da Junta de Freguesia de Comieira, que também podiam ter sido um bocadinho mais generosos, sei lá, ter posto aqui umas flutes com espumantes e essas coisas. Bom, fica a seguir. Pronto. Deixo, pois, necessariamente a linha jocosa com que abri esta apresentação, a fim de enverdar por um tom e por uma cor mais sérios, mais propícios a este livro que, com rigor e profundidade, como disse, traz a história da Freguesia da Comieira. Continuo a dizer Comieira, os 2 S a mim não me satisfazem. Mas traz então a história da Freguesia da Comieira e das gentes que nela viveram e vivem. A recuperação que a autora faz, depois de dar conta de aspectos geográficos da zona, traduz-se assim no resgate amplo de tempos tão distantes quanto aqueles que distam de há milhões de anos e que nos ajudam a compreender o facto de, ainda hoje, encontrar os fósseis no farteiro. Passa depois pelo legado romano, o legado dos mouros ou, entre outros, o tempo mais próximo, ainda que distante, do século XIV e da crise de 1383-1385, em que destaca o bem conhecido, estou certa, o bem conhecido episódio do heróico Espirro.
Sabemos ainda da repartição das terras em reguendos, da primeira referência ao lugar da Comieira, ainda como topónimo e não como paróquia, em maio de 1405. Sabemos também da existência de familiares do terrível Santo Ofício nesta nossa freguesia, ou da restauração da independência em 1640 e dos custos impostos ao Conselho de Penela. Mas sabemos também da corajosa participação de muitos homens na guerra que nos retirou do domínio espanhol. O preço dessa coragem foi para alguns a própria vida, como certificam as declarações de óbito que a autora tem o cuidado de incluir nas páginas referentes a este episódio. Cuidado que, sublinhe-se, percorre todo o livro, com as suas cópias de outros documentos, notícias de jornais incluídas, ou também fotografias. Sem pretender ou poder fazer um levantamento exaustivo ou cronologicamente exaustivo dos principais tópicos tratados, refiro ainda as invasões francesas, as duas grandes guerras, ou uma outra guerra que, não sendo embora mundial, em muito, se não em tudo, afetou Portugal e as suas gentes. A Guerra Colonial, que entre 1961 e a Revolução de Abril de 1974 ilustrou de forma lamentável variadas lutas fratricidas e, por conseguinte, o homem como o homem se tornou, mais uma vez, em lobo do seu semelhante. Não esquece a autora aqui o papel humanitário desempenhado pelas madrinhas de guerra, ou, em ponto não menos importante, o papel que coube à imprensa local, a Voz de Penela, na transmissão de notícias de muitos dos destacados em combate. Mas, felizmente, nem só de guerra ou de guerras vive o homem, e não só de guerras vive o livro da Anabela Monteiro. E por isso, entre o capítulo 13 e o capítulo 5, é-nos permitida a entrada no universo mais próximo e tranquilo da Comieira e das suas gentes. São-nos agora dadas a conhecer, ou a reconhecer, pois, o que designa como as ilustres famílias com ligação a esta aldeia, ou melhor, a esta freguesia. Ora, porque a minha costela democrática assim o exige, permite-me propor a propósito que ilustres são todas as famílias e todas as pessoas da Comieira e da sua freguesia, pois todos contribuímos, melhor ou pior, mais ou menos, para o que hoje somos como povo e como nação, do mais humilde e ilustrado ao mais rico e erudito. Voltemos, porém, ao que vinha dizendo sobre o conteúdo destes capítulos. São ainda dados a conhecer aspectos da religião, seja os que se referem à sua dimensão física, a Igreja Matriz, a Casa Paroquial, as capelas da freguesia ou as alminhas, seja os que respeitam à concretização humana da imanência da doutrina, as preces, as ladainhas, as peregrinações, como, por exemplo, Nossa Senhora do Pranto ou a das Dormes, ou ainda as festas religiosas, a do padroeiro mártir de São Sebastião ou a do Santíssimo, esta realizada a 15 de agosto, e a festa mais antiga de que há registro, segundo a autora. Numa lembrança pessoal, permite-me recordar o propósito da Casa Paroquial que está hoje aqui na Comieira, como dela me lembro da minha infância, da década de 60, sim, porque eu nasci na década de 60. Mas permite-me recordar o Padre Saúl, a sua cordialidade e a sua bondade. Lembro-me bem, e estou certa que muitos do que aqui estão e que pertencem à minha geração ou a outra geração, também se lembrarão daqueles sábados em que pela manhã, depois da catequese, íamos à casa do Padre Saúl a cartar lenha ou ajudar em outras tarefas. Isto hoje era exploração infantil, ainda bem que não deu politicamente correto na época. Bom, a verdade é que, depois de realizarmos estas pequenas tarefas, ele oferecia-nos sempre umas bolachinhas muito saborosas. Não falta neste capítulo, ou neste conjunto de capítulos, a informação, sempre que possível, pormenorizada e sempre que possível, mais uma vez ilustrada por fotografias, ao ensino e à saúde. Lembram-se, portanto, os professores da freguesia que aqui ensinaram. As epidemias que, muito antes desta que nos ensombra, fustigaram não só a realidade portuguesa, mas a mundial. Inevitável foi, então, que se lembrassem os médicos, os sangradores, os barbeiros, mas também as parteiras que aqui viveram e praticaram as suas funções. A
Parteira, como a mãe do Luís, que, a avó, não é a mãe, a avó, que me fez vir a este mundo, porque o meu pai, entretanto, distraiu-se a ver futebol com o neto, e quando eu cheguei ao mundo, também vestiu-me, a avó também, quando o meu pai chegou finalmente a casa do médico, já estava tudo prontinho. E a avó do Luís foi também a parteira do meu irmão Tonecas, que também investiu aqui. A outros, os imigrantes que no Portugal de então não encontraram a oportunidade de exercer a sua profissão ou de arranjar emprego, também se fala no capítulo 6, que antecede considerações variadas sobre a demografia e a vida económico-social da freguesia. Um capítulo, este, o 6º, mais técnico, diria, com os seus gráficos, que aliás também marcam presença em outros momentos do livro. Escusa estar a olhar para as folhas, já só faltam muitas. Está bem? Está antecipada a leitura. Bom, dizia eu então que os gráficos também marcam presença em outros momentos do livro, mas o facto de este ser um capítulo técnico não é isso que o torna menos interessante, muito pelo contrário. Aqui encontramos listas de profissões, de ofícios, onde reconhecerão familiares ou amigos, seja pelo nome, seja pela fotografia. Encontramos também a lista dos transportes, alguns dos quais já inexistentes ou pouco usados. Também reconhecerão, seguramente, alguém das vossas relações de hoje ou de ontem, no relato que a autora faz da atividade comercial e que, no caso, passa naturalmente pela menção às feiras, às tabernas, sempre vivas e divertidas, penso, ou ainda em outra dimensão, passa pela referência à moagem ou aos lagares tradicionais. Com a aproximação do fim do livro e também desta prosa, estou agora no capítulo 8, chegam-nos as manifestações culturais da freguesia. A primeira filarmónica do Conselho, hoje inexistente, ou o rancho folclórico Flores do Campo, criado por Idalina Caetano e Fernanda Silva, com a sua estreia em 17 de julho de 1962, nas festas de Nossa Senhora do Pranto. Não se esquecem também os zebras e as suas proezas futebolísticas, nem um conjunto de antigas tradições, no capítulo 9, algumas das quais ainda hoje permanecem, como sucede com a fogueira do Natal. São também registadas as crenças e as lendas, indispensáveis à manutenção da identidade da freguesia e das suas gentes, antes de, nos capítulos 10 e 11, a autora dar conta das várias associações culturais e outras, ou dos melhoramentos que nos últimos anos têm sido feitos nas localidades da freguesia. Alguns melhoramentos, permitam-me aqui fazer um parênteses, desgostam ou desgostaram profundamente, como é o caso da destruição do lavadouro. Permito-me destacar neste ponto aquela que diz respeito à estação postal. Para quem sabe, ou para os que não se lembram, antes de, na década de 50, ser iniciada a distribuição postal, era auxílio do Espírito Santo da Comieira quem, e cito, todos os dias de manhã, a pé e descalça, ia a Via Vai buscar a mala postal, composta por 4 sacos fechados que trazia à cabeça, deixando um nas Grocinas, na loja de Júlio Gadanha, outro na venda dos Moinhos, outro na venda das Figueiras e o último na Comieira. Ao fim do dia, voltava a fazer o mesmo percurso, indo levar a mala à Via Vai. Mais tarde, passou a levar a mala apenas à venda das Figueiras. E assim foi sempre, presumo, e já terminei a citação, até que em 1962 foi criado o posto de Correios da Cabeça Redonda. Exemplo de força e de coragem, talvez então, esta mulher, se calhar como outros de quem se falou ao longo do livro, merecesse integrar o capítulo 12, o último, dedicado a várias personalidades, todos homens, que dignificaram o nome da Comieira e contribuíram para o seu melhoramento. O que este episódio que acabo de citar prova, seguramente, como um dia escreveu José Saramago, é que, e cito a partir do Memorial do Convento, o belíssimo romance de 1982, mas o que este episódio da Auxília prova é que Deus, quando quer, não precisa de homens, embora não possa dispensar-se de mulheres. Ou ainda, numa outra citação do mesmo autor, mas agora de um outro romance, de 1986, A Jangada de Pedra, desde sempre, as mulheres, como sabemos, são de ferro. Este livro é, pois, um livro de história, sim,
Mas talvez mais importante do que isso, é um livro que resgata a memória da nossa freguesia. Adaptando ao contexto as palavras de um historiador inglês especialista da idade moderna europeia, Anabela Monteiro assume e por este livro, e cito Peter Burke, assume a função de lembradora, de guardiã da memória dos acontecimentos públicos postos por escrito em benefício dos seus atores, para lhes dar fama, e também para benefício da posteridade, que poderá, assim, aprender com o seu exemplo. Fim de citação. Com este livro, recuperando agora a descrição feita por uma das primeiras mulheres historiadoras no muito distante século XI, a princesa Ana Comnena, filha do imperador bizantino Aleixo I, Anabela Monteiro usa a história, e cito, como um bastião contra a corrente do tempo que arrasta tudo para as profundezas do esquecimento. Fim de citação. Muito obrigada, pois, Anabela, por este importante contributo. Muito obrigada, João Pedro, pela exposição e pelo gesto carinhoso de ter dedicado ao meu pai. Muito obrigada também a todos que aqui marcaram presença. E como vê, não consigo mesmo livrar-me do muito obrigada final. Muito obrigada. Boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras de agradecimento vão para o meu irmão, Jorge, para o meu pai, para o meu marido e para a minha prima Emelinda Sousa, responsáveis por toda a decoração do espaço. Depois, para os responsáveis da autarquia que organizaram tudo o resto, salientando aqui a exposição do Dr. João Pedro Costa sobre a freguesia. Ambos proporcionaram o aperitivo histórico para o livro que hoje aqui é lançado. Agradeço ainda ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Luís Matias, por se ter prontificado a partilhar este momento de particular importância para mim, pois é o reconhecimento público do amor que tenho à nossa freguesia. Um agradecimento muito reconhecido à doutora Ana Paula Arnaud, por não obstante a intensidade da sua vida profissional, ter aceitado o convite para apresentar o meu livro. Também ela, uma amante da comieira, terra que lhe foi berço, nunca renegou as suas origens, bem pelo contrário. A doutora Ana Paula Arnaud é professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona literatura portuguesa contemporânea. Autora de vários livros e de muitos artigos publicados em várias revistas nacionais e internacionais, não exagerarei se disser que é uma exímia apresentadora. Muitas vezes me vem à memória quando, em 1998, esteve a tarde toda, na RTP1, a comentar a atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. Uma palavra de especial reconhecimento ao Tiago Sousa, o meu filhado, pelo apoio que me deu na elaboração da capa do livro, do marcador e do vídeo que tem sido apresentado. A minha gratidão estende-se também às pessoas da comunidade, da freguesia, criadora da minha homenagem e reconhecimento, pois comigo partilharam conhecimentos e saberes, abriram as arcas das suas memórias, permitindo-me uma viagem ao passado que todos poderão usufruir ao ler a obra. O resultado final deste livro não seria seguramente o mesmo sem a vossa colaboração. À Comituna, o meu muito obrigado pela vossa presença e animação nesta sessão. Antes do Covid, ensaiávamos todas as semanas. Com isto de Covid, pronto, desculpem qualquer coisinha. Ao Presidente da Junta de Freguesia da Comieira, Fernando Calado, o meu obrigado pelo apoio prestado. Caros amigos e amigas, em primeiro lugar, gostaria de partilhar convosco que a ideia de escrever este livro pairava na minha cabeça sempre que, como professora do primeiro ciclo, ao lecionar o terceiro ano de escolaridade e abordar o tema passado do meu local, pensava nos meninos da minha freguesia,
Reconhecia a dificuldade que sentiriam a identificar os factos importantes e vestígios do passado, havendo pouco ou nada escrito. Então esta ideia começou a delinear-se na minha cabeça. E como alguém dizia que o difícil é começar, eu tive a audácia de começar esta aventura em maio de 2019. Comecei a embrenhar-me pelos vários documentos de vários arquivos e entre diligências, relatórios, atas e outros documentos e as várias entrevistas, ou melhor, conversas informais tidas com os mais idosos da freguesia. Foi possível, ao longo de 2 anos, produzir este trabalho. Freguesia da Cunheira, a sua história e as suas gentes. Ora bem, os meninos fugiram, mas eles andam por aí. Meninos da minha freguesia, sei que precisam de estímulos para desenvolver o interesse em aprender a história dos vossos antepassados. Esta obra ajudar-vos-á, com certeza. Convido-vos a virem ter comigo. Estarei ao vosso dispor para juntos descobrirmos um bocadinho da vossa história, quanto mais não seja a vossa árvore genealógica. A maior parte de vocês sabe que sou uma mulher simples, sonhadora e amante da sua terra, mas confesso-vos que foi um ato de coragem da minha parte escrever este livro, que é também um desfrutar da história local. As pesquisas que fiz deram muito prazer e a coragem foi aumentando sempre que descobria algo de novo. Tenho de vos partilhar 2 episódios dos muitos que vivi nesta aventura. O primeiro aconteceu quando tive de consultar o Arquivo Nacional do Exército em Lisboa. Primeira tarefa: convencer o meu marido a ir comigo, pois o mesmo ficava localizado num bairro problemático. Depois, gravar dormida em casa da tia Augusta. Segunda tarefa: chegar ao local sem percorrer a cidade de Lisboa toda. Bem, mas aqui valeu-nos as indicações do tio Repolho, que havia sido taxista em Lisboa. Fomos diretos ao local, tendo apenas tirado água numa das rotundas próximas. Terceira tarefa: consegui fotografar todos os documentos naquele dia. Não podia faltar no dia seguinte. Quarta tarefa: encontrar a placa que dizia há um porto. Bem, aqui é que foi o problema. Ligámos o GPS do telemóvel que nos levou para uma estrada estreita onde só passava um carro e mal. O meu marido só dizia: só me arranjas disto. Daqui a pouco tenho um gajo a obrigar-me a parar com uma navalha encostada ao pescoço. E a termos de lhe dar telemóveis, computador, dinheiro, todo o valor que aquilo vamos. E eu só pensava: bem, se me levam o telemóvel, lá se vão as minhas preciosas pesquisas. E com o coração aos saltos, lá conseguimos sair sãos e salvos do bairro de Chelas. E quando nos deparámos com a placa a um porto, até as nossas caras mudaram um pouco. Acredito. O segundo episódio aconteceu quando resolvi fotografar os moinhos de água ao longo da Ribeira do Fabacal. Falei com a dona Alice Simões do Fabacal, que se prontificou a ir comigo localizá-los. Marcado o dia, lá fui ter com a dona Alice. Descemos a margem direita da Ribeira, identificando o moinho da Costa da Ponte, que fica numa propriedade da mesma. Seguimos por estrada de terra batida, até ao último, que fora pertença do seu avô paterno, o moinho das Hortas do Freio. Ao chegarmos perto da localização do mesmo, a dona Alice informou-me que o moinho do seu avô ficava ao fundo da encosta e que depois havia mais 2, até chegar ao moinho da Ponte. Deixei a dona Alice na estrada e, com um pequeno sacho de jardim, aventurei-me em encosta abaixo, por meio do mato e algumas silvas que ia desviando. Dei logo com ele ao aproximar-me da ribeira. Afastei algumas silvas e fotografei. Seguida segui pela vereda dos cursos e javalis e, com uns abanões pelo meio, alcancei outro.
o Moinho do Meio ou o do Narciso. Continuei a bater a margem e cheguei ao local do Moinho da Ponte, que fica localizado na serradinha, mesmo à beira da estrada de terra batida. Este estava envolto em silvas, que não parecia nada ter sido um moinho. Bem, mas nada que uma entrada na ribeira que me refrescou os pés permitiu visualizar o rodízio e ter a certeza que sim, era um moinho. Fui ao encontro da Dona Alice, a contar que só consegui encontrar 3. E ela achava que era um pato. Mas depressa se conformou que seriam 3. Dizia ela que já tinham passado muitos anos e que não ia ali com muita regularidade, pudera, com relação ao mato. Regressámos ao Fabacal. Pelo mesmo caminho, tendo apenas eu desviado para a margem esquerda para fotografar os vestígios do moinho da horta da fonte, próximo da fonte do Fabacal. No dia seguinte, liga-me a Dona Alice. Anabela, estive a falar com a minha tia e ela tem a certeza que abaixo do moinho da ponte ainda há mais 3. Resolvi voltar lá com a Dona Alice, agora de carro. Bem, não disse foi ao meu marido o carro que lá veio. Voltei a calcorrear a margem e não encontrei mais nenhum. No entanto, vim para casa a pensar. Se a tia Margarida tinha a certeza, era porque na realidade eram 4. A tia Margarida era uma senhora já com 9 décadas vividas, mas ainda com muito boa memória. Que Deus a tenha consigo em paz. Resolvi então ir a Ossã, no domingo a seguir, depois do almoço. Conversei com o Sr. Fernando Simões, com a prima Bíblia, tendo ficado com a certeza de que era o mesmo pato. E que um era o moinho do Sr. Manuel Mendes de Ossã, o que me faltava. Fui então ter com as esposas, a Preciosa e a Elvira. Depois de uma breve conversa com as duas, decidi que tinha de lá voltar com a Elvira, pois era a que me parecia com mais certeza relativamente à localização. Liguei ao meu marido para me vir trazer o carro do terreno, pois não podia arriscar a ir falar com o outro. A primeira vez correu bem, mas esta podia não correr. Trocados os carros, lá fomos as duas pela antiga estrada de terra batida que liga Ossã ao Fabacal. Chegadas ao moinho da ponte e feitas as primeiras averiguações, deixei a Elvira junto do carro. Atravessei a ribeira, percorri a margem direita, passei pelo moinho do meio até ao moinho da horta do freio, o último, e nada. Regressei ao pé da Elvira para discutirmos novamente a localização do mesmo. E quando ela me diz que o mesmo ficava na margem esquerda, dei um pulo de contentamento, pois não tinha fotografado nessa margem. Nem tão pouco a tinha percorrido. Meti-me ao mato e às silvas com a única arma que tinha, um sacho de jardim. A vegetação era densa, mas 200 metros depois encontrei-a. A tarefa para o fotografar não foi fácil, mas isso só dei conta depois de deixar a Elvira em Ossã e chegar a casa. Tinha as mãos cheias de sangue, dos muitos arranhões provocados pelas silvas. Ao tomar banho e tratar das mãos, dei comigo a imaginar as agruras que aquelas gentes viveram. Cultivavam as margens da ribeira com milho, feijão, grão, com que dificilmente alimentavam os filhos. Não admira que tenham sido os primeiros a partir, a emigrar em busca de uma vida melhor, deixando a sua terra natal. Na página 176 do livro, poderão constatar que a aldeia de Fabacal tinha em 1889 226 habitantes, sendo o segundo lugar mais populoso da freguesia, a seguir à sede, a Colheira. Hoje são 20 os habitantes, dos quais alguns estrangeiros. A primeira metade do século deixou as nossas aldeias despidas das suas gentes. Uns voltaram de férias, outros refizeram as suas vidas além mar e não mais voltaram. Já se devem ter apercebido que não me dou por vencida. Vivo da exigência que coloco em tudo o que faço. E quando concorrei os fantásticos trilhos da freguesia, dou por mim a descortinar algo de novo. Cerro os olhos diante do inexorável, mas mantenho-os abertos para aprender com o tempo, com os outros
e em especial com a família. Como dizia alguém, a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Espero, pois, que a riqueza de conteúdo desta obra que tive a ousadia de elaborar seja motivo de orgulho de um passado histórico que ainda hoje se respira. E um legado para as gerações vindouras, que o estimem, que o enriqueçam e que nunca o deixem cair em esquecimento. Citando Edmund Burke, as pessoas não serão capazes de olhar para a posteridade se não tiverem em consideração a experiência dos seus antepassados. Já o historiador José Matoso, ao referir-se à história local portuguesa, utiliza o termo monografia de história local. É o que é esta obra. Assim, e ainda segundo José Matoso, o primeiro leitor da obra serão os moradores locais. Foi em especial para eles que a escrevi. Por fim, e porque os últimos são sempre os primeiros, queria partilhar com todos vós a quem dedico esta obra. Em primeiro lugar, à memória da minha mãe Lídia, pelo e coragem que sempre me incutiu. Sinto que onde quer que ela se encontra, encontra-se em paz. E me envia a motivação com que me envolvo em tudo o que faço diariamente. Ao meu pai Adelino, por toda a sabedoria e conhecimento que possui e me transmitiu. Umas vezes nos chorões, outras sempre que a conversa está aí assim encaminhada. Sei que hoje o encho de orgulho. Ao meu marido Nelson e ao meu filho Hugo, tempo que não lhes dediquei. Sei que foi muito. E pelo incentivo que me deram. Sempre que chegava dos arquivos, diziam-me carinhosamente que vinha cheia de ácaros. Precisava de... Ou então, que podiam não ajudar muito, mas pelo menos não estorvavam. A eles, aquele abracinho. Aos meus manos Jorge e Carlos, que estiveram presentes sempre que precisei, ora numas corridas para descomprimir e organizar as ideias, ou então quando ligava e dizia: o que acham disto ou daquilo? E do outro lado vinha a mensagem: oh mano, faz como achares melhor, tu sabes, nem é preciso dizer nada. Sei que fazemos uma tripla única e que os dois me têm a respeito, não por ser a mais velha, porque não é assim que me sinto, mas antes por ter sido a que veio primeiro. A todos vós, obrigado pela vossa presença. Estão no meu coração.